Sabe aquelas dicas que elas são simples e que quando nós ouvimos nós pensamos assim, caramba, por que eu não prestei atenção nisso antes? Por que eu não estou fazendo isso para realmente provocar um processo de transformação na minha vida? Fica comigo que a dica que eu tenho para você tá aqui hoje. É engraçado, não é um caderno com um segredo mágico, mas é algo que eu venho fazendo nos últimos dias que tem feito um efeito brutal na minha vida e de alguns clientes também. E eu já fiz isso no passado e eu estou refazendo agora e eu quero mostrar para você. Esse é um caderno de coisas que eu executei. Atenção, não são coisas que eu vou executar, são coisas que eu executei. Eu vou criando no dia a dia uma espécie de check. Eu quero que você mergulhe comigo nessa dica terapêutica de hoje, porque eu vou reafirmar. Ela é tão simples, mas ela é tão poderosa que você nem tem ideia. Vamos ir direto no objetivo. Fala-se muito sobre ter checklist, e eu acho importante. Eu tenho checklist. Eu coloco as minhas prioridades do meu dia, tudo na agenda do Google. Para mim, funciona. Tem gente que ainda usa agenda de papel, eu não consigo, não tenho. Então, quando eu abro a minha agenda logo de manhã, eu começo a ver tudo que está em amarelo, são as minhas consultas 100% online. Aí eu olho o que está em vermelho, são as minhas reuniões. Eu não sei porque eu falei 100% online, que tudo meu é online, mas eu vejo em vermelho tudo que tá são reuniões. Então, às vezes eu olho e falo, hoje eu tenho um misto de reuniões, de network ou dos meus outros negócios, mas em amarelo eu tenho mais atendimento. Normalmente, a minha tendência quando eu vou atender, eu marcar um dia quase todo de atendimentos, mas como é impossível, sempre tem uma reunião de um outro negócio, porque eu tenho outros negócios, no meio entre uma reunião e outra. Se eu vou gravar um vídeo, eu tenho espaços, brechas, onde eu ponho em azul, gravação, para eu saber que eu tenho uma brecha naquele momento, como agora aqui, para estar aqui gravando um vídeo para esse canal. Para mim é muito importante essa organização. Porém, como nós sabemos, no dia a dia as coisas não funcionam exatamente como nós queremos, então o que acontece? No meio do dia, às vezes eu tenho que inverter uma ordem de prioridade. Já aconteceu de eu ter uma reunião e ter um cliente com uma crise de pânico. E eu ter que cancelar a reunião e ir para esse atendimento. Já aconteceu de eu ter um problema familiar e ter que cancelar a agenda toda. Então eu criei uma coisa, que sei lá se isso existe, eu falo que é um método que eu criei com os meus clientes, que para nós estamos funcionando, não importa quem teve a ideia, que é assim. Eu comprei um caderno, que é esse caderno aqui, e eu faço os meus propósitos sempre de 90 dias. Não me importa se a sua meta é anual, tomara que seja. Eu tenho metas anuais e para 5 anos. Anuais. Eu tenho metas de 1 ano, 3 anos e 5 anos, e tá tudo bem. Mas eu gosto muito que os meus propósitos ali, o meu processo, é a palavra certa, seja do trimestre, tudo. Até o meu financeiro eu olho trimestralmente. Me ajuda a enxergar o ano melhor, porque aí são 4 trimestres para se trabalhar, e não um ano que parece muito longo, mas você vai entender nesse vídeo por quê. E esse caderno, ele serve para eu todos os dias colocar lá, eu coloco a data do dia e coloco lá, 1 de 90, entre parênteses embaixo, 2 de 90, para eu saber os dias que eu estou me aproximando do processo. Hoje, por exemplo, eu estou no dia 68 de 90. Então, para vocês terem uma ideia, pode ver que aqui está o 67, que é o que eu fiz ontem, e aqui está em branco. Quem olhar vai falar, fez tão pouca coisa, mas são coisas muito longas que eu fiz ontem. Às vezes está assim, às vezes está com um dia que eu gasto 2 páginas para colocar. Então, depende muito daquilo que está ali acontecendo. Esse caderno ele serve para eu anotar só o que eu já fiz. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina que para mim é muito importante de manhã. Então eu acordo cedo, tomo um banho normal, depois tomo um banho gelado. Depois eu tomo meu café com a minha esposa na cama, o primeiro café, depois eu tiro um segundo café para vir aqui para o meu escritório, que é dentro da minha casa. Dobro meu joelho, faço a minha oração, independente da crença que você tem. Eu não tenho uma crença religiosa, eu acredito no cara lá de cima. Essa oração, na maioria das vezes, é em casal, então minha esposa vem, se ajoelha comigo e a gente agradece
por termos acordado, por estarmos saudáveis, por termos oportunidades e por aí vai. Quando eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é pegar esse caderno. Então eu faço uma setinha e escrevo banho gelado. Porque às vezes eu não tomo, e se eu não tomo, eu não coloco. Oração, se eu tô sozinho ou se eu tô em casal. Vocês vão entender por que isso faz diferença. Eu coloco, é isso, eu só fiz isso, né? Aí eu vou gravar um vídeo. Eu acabei de gravar o vídeo e eu venho pra cá. Ou seja, eu só anoto que eu já concluí. Então eu tenho um atendimento, acabou o atendimento, eu anoto. Atendimento do tal pessoa, foi muito bom. Ou eu coloco mesmo, não foi um atendimento bom, o cliente não estava focado. Tem alguma coisa que tem que ser revisto. Então eu faço um mini resumo debaixo de cada seta, mas o mais importante aqui é que eu não deixo para anotar no final do dia, eu anoto logo que eu termino a atividade. Eu vou almoçar? Então outro dia fomos almoçar vendo uma série. Então eu anoto que hoje eu vi uma série na hora do almoço, para eu tentar entender que lá na frente você vai perceber onde vai fechar essa matemática. Mas para eu perceber o tempo que eu estou gastando ou eu estou perdendo com tal situação. Se eu gravo um vídeo longo como esse, eu coloco aqui. Mas se eu gravo um vídeo muito curto, um short, eu também coloco. Para eu perceber, para eu ter uma métrica de como está sendo a minha semana. Agora, o mais importante aqui é que quando você anota isso e guarda o caderno na gaveta e não volta para pegar, não vai resolver. Escolha um dia da sua semana, no meu caso é o sábado, e olha para ele, eu pego de manhã e vou dar uma olhada como foi a minha semana. E eu abro a agenda do celular do lado e começo a olhar. Para verificar se eu anotei, não. Para verificar se na minha lista de prioridades eu não estou mudando muita coisa. Na maioria das vezes eu mudava, agora eu já mudo menos. Mas para eu também ver como é que foi o dia, porque aqui eu começo a olhar se eu me aproximei mais da minha meta financeira ou não. Imagina que a sua meta num trimestre seja 6 mil euros se você não recebe um salário fixo, senão não dá para trabalhar aqui. Dá para trabalhar outros gastos e economias que você faz. Então eu olho no trimestre e falo 6 mil, e eu olho para o primeiro mês. Imagina que eu ganhei 1.000 e eu falo, caramba, esse mês não foi tão bom, né? Porque ainda falta 5 para eu poder ganhar. Eu, no caso, tenho contas para pagar de negócios que deram errado em algum momento. Então eu olho e penso, quanto eu paguei esse mês? Também olho para isso, para eu pensar, caramba, eu estou me aproximando de quitar essa conta ou eu estou distante de pagá-la. Olha que sacada. Isso é muito legal. Parece simples, como eu disse no começo do vídeo, mas ele traz uma importância para eu olhar para cá. Por exemplo, semana passada eu olhei e pensei, dos 7 dias eu furei com banho gelado 3 dias. Por qual motivo? Estava muito frio, acordei mais cansado, eu não sei, mas eu furei. Então eu furei com banho. Por quê? Vou anotar agora por que eu não tomei o banho frio para eu saber. Porque quando eu fiz a análise eu não entendi por que eu furei. Então é importante eu entender se é o meu humor, se é algo que não correu bem. Eu lembro que um dos dias eu tive pesadelos, dormi mal à noite, então acordei mal e não resolvi não tomar. Talvez ali é que eu precisava tomar. Já minha oração eu não falho dia nenhum. Já os atendimentos não existem falhas ou adiamentos aqui nessa semana. Então eu vou olhando para minha semana e eu consigo entender pontos altos e pontos baixos. Eu, como você, sou humano, então tem dias que eu não estou bem. E eu coloco no final do dia, hoje o dia não foi bem, o dia hoje não rendeu, os atendimentos foram complexos, foram desafiantes, de repente vêm todos os clientes cheios de problemas, as reuniões não foram boas reuniões, coloquei demasiada expectativa em tal situação. Olha como é que é legal a análise. Eu olhando para uma semana uma vez, eu pensei, caramba, eu estava num grupo que não estou mais, e olhando para isso eu pensei, caramba, todas as reuniões com as pessoas desse grupo foram frustrantes. E aí eu entendi assim, eu sou o mesmo, a reunião é a mesma, por que com todas as pessoas eu não tirei nenhum proveito? Ou seja, eu nem trouxe elas para fazer algum tipo de treinamento mental comigo, não vendi os meus produtos, que eu trabalho, o meu negócio é esse, mas ao mesmo tempo eu também nem consegui ajudar essas pessoas, porque elas nem me deram brecha para ajudar, então tem algo errado. Aí eu fui olhar outra semana em outro grupo que eu estou em vários grupos de network, eu rendi absurdamente, ajudei pessoas, ganhei dinheiro, plantei sementes, trouxe sementes. Eu uso muito a expressão chave, virei várias chaves e eu penso, caramba, então eu tenho que olhar para isso. Estão entendendo a dimensão disso, sim ou não? Quando eu tenho uma métrica para olhar, eu começo a perceber, propósito é aquilo que está um pouco mais distante, né? Eu tenho um propósito lá, eu, por exemplo, tenho um propósito para 2030.
Nós estamos no início de 2026, mas eu olho para cá e eu sei em que área eu estou mais perto de alcançar o meu propósito, que ele é grande, e que eu estou mais afastado. Eu vou dar um exemplo muito real. Emagrecimento, eu estou 18 quilos menos. Então, dentro do meu propósito de peso e de corpo físico para 2030, eu estou mais perto. Já tive muito mais distante, estou mais perto e devo alcançar aquilo que eu quero. E como é que eu sei que eu vou alcançar? Porque eu sei o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo para alcançar essa diminuição de peso e manter essa vida saudável. Me faço entender? Já tem outras coisas que eu estou muito distante. Eu fiz na minha cabeça, por exemplo, um X de reserva financeira. E, cara, eu estou muito distante dessa reserva. E aí eu consigo olhar e pensar, onde está indo o meu dinheiro? E está indo para pagar contas. Ok, está tudo bem. Mas mesmo para pagar contas, eu deveria ter uma 5% ali de reserva e eu não estou fazendo essa reserva. Isso é um alerta para que eu possa olhar e corrigir. Então isso aqui, gente, serve para que você possa corrigir o que você está fazendo e principalmente o como você está fazendo. Tá claro isso? A ideia dessa dica aqui hoje é que você possa olhar para isso e pensar assim, caramba, agora eu consigo entender o que está indo muito bem e o que não está indo bem. E eu começo a me antecipar com aquilo que eu estou fazendo. E meu café foi esfriando aqui. Não recomendo café frio. Eu começo a olhar para o que está funcionando e o que não está. Então a minha métrica começa a funcionar. A ideia de ter um caderno é algo simples, mas dicas dentro da dica. Tem um caderno e não deixe para anotar no final do dia. Ok? Anota assim que você fizer a atividade. É importante. Ah, mas eu não consigo. Então, logo que você consiga, nunca anota no dia seguinte. Não vá para a cama, esse é o meu maior conselho, eu falo para os meus clientes, sem anotar, isso é muito importante. Outra coisa muito importante, escolha um dia da semana que seja inegociável para você olhar e ver aquilo que você está fazendo, mas principalmente o como você está fazendo. Eu costumo dizer que fazer é fácil, mas como você está fazendo? Você está fazendo bem feito, está se dedicando, olha para isso, porque isso é muito importante. Não minta para o seu caderno, tenha segurança. Outro dia eu falei com uma pessoa que disse assim, minha mulher lê, você não pode confiar na tua mulher, do que você faz, tem alguma coisa errada na sua relação. E o meu caderno está aqui, eu saí ele, eu não levo ele comigo. Se minha mulher abrir aqui, entrar no escritório, que ela usa esse escritório e lê alguma coisa aqui, eu não tenho problema. E tem muitas coisas aqui que são menos boas. Mas eu não tenho problema dela pegar um dia e falar assim, o dia hoje foi ruim, me senti mal, não queria estar aqui ou não queria fazer algo, pronto, se tiver escrito isso, ela vai ler. Qual é o problema? Eu não tenho uma relação de segredos com ela. Eu só não chego no final do dia, sento com ela e falo, então, o de hoje não foi bom. Mas a gente conversa todos os dias. Mas o que eu ponho aqui é para minha análise, mas se ela ler, eu tô tranquilo. Então não minta para você aqui. Porque senão, se você mentir para você, na hora que você for fazer análise, você vai ter um sério problema. Você vai interpretar a mentira e não a verdade. Essa é uma sacada foda. Você vai interpretar o que não é real. E é muito importante você olhar e perceber que isso vai te ajudar a se posicionar durante a sua vida. Você vai aumentando, vai melhorando o posicionamento. Você vai olhar para a sua vida e vai falar assim, caramba, isso vai virar um hábito tão poderoso para você que daqui a pouco você vai fazer e vai prestar atenção no que você está fazendo, porque você sabe que você tem que anotar aqui. É louco o processo, mas ele é real e ele funciona. E ele pode mesmo ser uma das coisas que vai te ajudar a provocar dentro de você o seu processo de transformação. A vida, ela não acontece, é uma frase que eu uso imensamente, ela vai acontecendo. Então, se ela não acontece, ela vai acontecendo. A grande pergunta de 1 milhão de euros aqui é qual? O que você está fazendo enquanto ela vai acontecendo? Quais os passos você está dando? Quais os nãos você está dizendo? Quais os sims você está dizendo? O que você está dizendo? Isso sim, isso não, isso aqui nunca. Isso nunca. Isso é muito importante para que você consiga ter uma vida melhor. Se é que você acredita que nós não viemos aqui a passeio, que nós não viemos aqui para sofrer. Eu já ouvi imensas vezes de pessoas que eu não ando mais com elas, mas andava,
há muitos anos atrás que diziam, é um sofrimento, a minha vida, e são vítimas. Eu sempre digo, a vida não é fácil, todos os dias eu tenho picas para resolver, todo dia eu olho e falo, tem coisas para resolver. A vida ela é desafiante, mas ela também tem que ser saborosa, ela também tem que ter prazer, ela também tem que ser deliciosa, senão eu vou todos os dias fazer coisas para quê? Para eu viver dentro de um rombo, de uma insatisfação, eu vou viver sempre em sofrimento, e é isso que eu não quero para minha vida e nem para a sua. Então fica bem, se você gosta dessa dica, por favor, Eric, eu vou fazer, escreve eu aí, para eu saber que você está junto comigo e também vai fazer esse propósito. E se você acha que essa dica é importante, manda para alguém. Pega o link, manda no grupo da família, mas não manda só, escreve, gente, veja o vídeo até o final, que pode ser revelador. Manda para alguém que realmente queira colocar isso na vida e fazer um processo de transformação. Beijo no seu coração e eu volto aqui quando eu puder.